Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade ao nosso estudo acerca do artigo 5º, tá? Nesse segundo bloco nós vamos falar do segundo inciso, né, do artigo 5º aí da Constituição Federal. Olha só, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vamos lá, senhores, esse princípio ele é denominado de princípio da legalidade genérica. Por quê? O dispositivo constitucional está deixando bem claro que somente a lei, tá? Somente a lei, ela pode te obrigar a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Traduzindo, senhores, eu gosto de dar esse exemplo para os meus alunos. Imagine que aquele policial está ali patrulhando de madrugada e aí ele se depara com um indivíduo 4 horas da manhã fazendo um Cooper dele, né? E aquele policial olha e fala assim, cara, como é que esse cidadão vai ficar correndo de madrugada? O índice de criminalidade na cidade aí é altíssimo. Esse cara já ele vai ser assaltado, vai ligar pra viatura e vai me incomodar. Eu vou ter que sair do quartel lá que eu tô tirando minha meia horinha de descanso. Eu vou ter que sair de lá pra atender esse cidadão. Encosta a viatura lá que eu vou falar com ele. Aí para lá a viatura do lado do indivíduo e fala assim, cidadão, o que você tá fazendo na rua? Cara, vai pra casa, meu irmão. Você tá uma hora dessa aí, andando no meio da rua, né? Você vai ser assaltado, vai me ligar e vai me encher o saco. Então vá pra casa, para de inventar moda, né? Poderia o policial realizar essa conduta? A resposta é não. Por quê? Porque ninguém é obrigado, tá, a fazer alguma coisa, tá, ou deixar de fazer alguma coisa, tá, a não ser, né, senão em virtude de lei. Traduzindo, senhores, na lei diz alguma coisa que eu estou proibido de fazer Cooper 4 horas da manhã? Não. Na verdade, o policial ele está ali trabalhando nessa hora para garantir que eu possa fazer o meu Cooper 4 horas da manhã, que eu possa levantar, caminhar qualquer horário do dia, né? Uma vez que eu sou livre, né? Se a lei não me proíbe, tá? Eu posso, tá? Se a lei ela não manda eu fazer alguma coisa, eu não sou obrigado a fazer. A ideia é essa, somente a lei pode te obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Beleza? Cuidado que as bancas elas gostam de trocar e tirar a palavra senão. E aí eu mudo completamente o sentido da assertiva e ela se torna errada. Quer ver, ó? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei? Não, em virtude de lei, realmente, tá? Em virtude de lei, realmente eu posso obrigar alguém a fazer alguma coisa ou eu posso obrigar alguém a deixar de fazer alguma coisa. A lei, sim, é ela que tem a possibilidade de te obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, cuidado, eu tirei a palavrinha senão e o texto, o sentido do texto constitucional, ele mudou completamente, tá ok? Então, as bancas gostam de tirar a palavrinha senão para pegar aquele aluno desatento, aquele candidato ali desatento, que leu rápido, né? E erra mesmo, tá ok? Então, olha lá, ó, falei aqui para vocês, ó, as bancas examinadoras, tá? Exemplo do CESP, costuma retirar a expressão senão, o que altera por absoluto o conteúdo, né, do dispositivo constitucional, tornando o mesmo falso, tá? Então presta bem atenção na hora de ler, tá? Agora vem cá, cuidado. O termo lei, quando eu menciono ali, ele deve ser interpretado de forma ampla, tá? Porque olha só, você vai aprender comigo lá em direito constitucional, mais especificamente processo legislativo, que quando eu falo em lei, eu tenho a lei em sentido amplo e eu tenho a lei em sentido estrito. Lei em sentido amplo, amplo, como o nome já diz, eu vou considerar como lei tudo aquilo que tem caráter coercitivo, tá? E não necessariamente somente lei ordinária ou lei complementar, tá? Eu tenho ali as normas secundárias, como a portaria, como uma resolução, como um regimento interno, né? Regras do seu condomínio, por exemplo, tá? O que acontece? Aqui, quando eu falo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, aqui o termo lei está sendo utilizado em sentido amplo. Então eu não estou falando somente, tá? De lei em sentido lei ordinária, né? Lei em sentido estrito, né? Lei ordinária ou lei complementar. Porque funciona assim, ó. A lei em sentido, né, amplo, eu vou considerar o quê? Eu vou considerar qualquer espécie normativa que tem esse caráter, né, coercitivo, tá? Agora, a lei em sentido estrito, tá? Que é a lei raiz que eu costumo brincar, eu só tenho duas. Eu tenho só lei ordinária e lei complementar. Por quê? Atenção, porque eu vou te falar. Porque somente lei ordinária e lei complementar,
tá ok? São normas que são leis que dependem de aprovação do Congresso Nacional, né, do Poder Legislativo em geral, tá? Para não falar das outras esferas. Como a lei ordinária e a lei complementar, elas dependem de aprovação do Poder Legislativo, que são os nossos representantes, né, que representam a vontade do povo, tá? Essas aqui são leis em sentido estrito, são leis, aquela lei que eu posso chamar de lei raiz, tá? A lei em sentido amplo, né, ela considera como lei não somente lei ordinária e complementar, que aqui também estão, tá? Mas também outras espécies normativas, tá? Um regimento interno de um tribunal, uma portaria, né? E etc. Então, cuidado, olha só que interessante. Se o seu condomínio, por exemplo, estabelecer que não pode os cachorros andarem na área social do prédio e etc. Se está ali no regimento interno ali do condomínio, ali, aquele regimento interno ele não foi aprovado pelo Poder Legislativo, eu sei, mas ele deve ser considerado como lei em sentido amplo, tá? E aí ele deve ser aplicado dessa forma aqui, ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, eu não sou obrigado a deixar de passear com meu cachorro, né? Eu não sou obrigado a deixar de deixar meu cachorro andando aqui na área social, se não em virtude de lei. E esse regimento interno é considerado lei, porque lei aqui para o dispositivo constitucional é lei em sentido amplo. Qualquer norma, né, que venha a ter caráter coercitivo e que foi regularmente ali elaborada, não necessariamente pelo Poder Legislativo, tá ok? Beleza? Beleza. Vamos lá. Aí, olha só, cuidado, que é o seguinte, ó, o dispositivo que a gente está estudando aqui, ele trata do princípio genérico, tá? Genérico da legalidade e deve ser interpretado como uma liberdade onde é garantida a possibilidade de realizar tudo aquilo que não foi proibido pela lei. Você só tem que tomar cuidado, por quê? Porque eu tenho, tá? O princípio da legalidade específico, tá? Eu tenho a legalidade do direito penal, eu tenho a legalidade ali do direito administrativo, que é diferente. Então, olha só, ocorre que a legalidade, ela possui interpretações e sentidos diferentes, tá? A depender do contexto em que será aplicada. Vou te dar um exemplo. A legalidade administrativa, que é o princípio da legalidade aplicado para a administração pública, previsto lá no artigo 37 da Constituição Federal, ela tem um sentido completamente diferente do que eu acabei de explicar. Na verdade, quando eu estou falando de administração pública, não é que você pode fazer tudo aquilo que não está proibido, né? É o contrário. A legalidade administrativa, ela determina, tá, que somente poderá ser realizado o ato que a lei expressamente autorizar. Então, se a lei não autorizar, se a lei não prevê a realização daquele ato dentro da administração pública, esse ato não pode ser realizado. Então, é completamente diferente, é completamente ao contrário, tá? A legalidade administrativa, ela fala o quê? Somente poderá o que está autorizado expressamente. Já a legalidade genérica que a gente está estudando aqui, ela fala o contrário, né? A legalidade genérica, ela fala o quê? Você pode, né, poderá ser realizado tudo o que não for proibido pela lei. E é a lei que define, né? A lei é que determina, né, o que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Somente a lei pode me obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Essa é a legalidade genérica geral, tá? Só que existem situações em que eu vou aplicar a legalidade específica, né? Eu tenho a legalidade penal, eu tenho a legalidade administrativa aqui, que é exatamente o contrário. Na legalidade administrativa, a legalidade que é aplicada para a administração pública, ela é totalmente contrária. Ela fala o seguinte: administrador público, né? Você só pode fazer o que a lei autoriza, porque você está administrando recursos públicos, tá? E você não faz o que você quer. Tá ok? Você só age, você só realiza o ato quando a lei autorizar, quando a lei te der margem
para isso, tá? Então você notou que muitas vezes você vai ver que a legalidade ela é encarada aqui de forma diferente, tá? Nesse momento nós estamos estudando a legalidade prevista no inciso 2º, tá? Do artigo 5º, e quando chegar lá na frente, tá? Falando da administração pública, a gente vai mostrar como lá funciona. Então só toma cuidado com essas interpretações diferentes do princípio da legalidade, porque são modalidades realmente diferentes, tá ok? Beleza, tá aqui? Aí vamos para as jurisprudências, né? Olha só que interessante. Segundo o STF, o exame psicotécnico poderá ser exigido em certame, em concurso público. Agora, cuidado, desde que previsto em lei, tá? Não podendo estar previsto somente no edital. Imagina o seguinte, você presta um concurso público que tem a previsão de exame psicotécnico. Beleza. Só que para que esse exame psicotécnico seja necessário a aprovação nele para você assumir o cargo, esse exame psicotécnico ele precisa estar previsto não é só no edital, ele precisa estar previsto na lei. Se a lei não prevê a aplicação de exame psicotécnico como requisito para a investidura naquele cargo específico, esse exame psicotécnico ele fere o princípio da legalidade. Por quê? Porque se a lei não está determinando que é necessário a aprovação no exame psicotécnico para assumir tal cargo, significa que eu não sou obrigado nem a realizar o exame. O que eu acabei de explicar para vocês? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Se a lei não está me obrigando, se a lei não prevê o exame psicotécnico como uma etapa, né, um requisito para a investidura, né, em um determinado cargo público, eu não sou obrigado nem a realizar. Então, cuidado, o exame psicotécnico, tá, ele deve estar previsto não só no edital do concurso, mas também na lei. Tem que ter uma lei estabelecendo que a aprovação nele é necessária para assumir aquele determinado cargo. Beleza? Tranquilo. E cuidado também, o STF, segundo o STF, poderá o candidato ser reprovado no exame psicotécnico. Então, se o exame psicotécnico está previsto no edital, mas também está previsto na lei, o candidato ele pode ser reprovado no exame psicotécnico. Cuidado, desde que o critério de avaliação utilizado nesse exame psicotécnico seja objetivo e previamente definido. Como assim um critério objetivo? Não me venha, né, o psicólogo com aquele negócio falando assim, não, é porque nós analisamos aqui a situação dele, né, na entrevista, e assim, nós achamos que ele não tem o perfil, né, para ocupar esse cargo. Tá, mas com base em quê? Não, assim, analisando a experiência da gente, né, nós verificamos aqui que o jeitinho dele não tem, é um cargo policial, né, ele não tem aquela energia necessária. Não, peraí, vamos lá. A psicologia é uma ciência. Então, sim, eu quero que você me mostre dados científicos objetivos, tá? Com embasamento científico que mostre que esse sujeito ele não pode, né? Ele não é compatível, ele não foi aprovado no exame psicotécnico porque a personalidade dele não é compatível com o cargo. Quero que você me mostre com base científica, de forma objetiva. Esse negócio de forma subjetiva, eu acho, né? Pela minha experiência, isso aqui não é o suficiente, tá? Para reprovar alguém no exame psicotécnico. Então o STF já disse, tá? Pode ser reprovado no exame psicotécnico? Pode, desde que o exame psicotécnico se baseie em questões, em provas, né? Em critérios objetivos, claros com embasamento científico. Achismo subjetivo, eu acho, com a minha experiência de psicólogo, não embasa a reprovação de ninguém, tá ok? Cuidado com isso aqui. Beleza? Senhores, com isso eu finalizo esse segundo bloco, foi bem menor, mais curtinho, tá? E no próximo encontro nós vamos trabalhar aí o inciso terceiro e eu vou pedir para você tomar muito cuidado com ele, tá? Porque você vai ver comigo aqui a questão da tortura, tá? E você vai notar comigo que grande parte das provas, tá? Na verdade eu já vi até professor falar besteira disso aqui. Falar que não existe direito fundamental absoluto, né? O que seria um direito fundamental absoluto? Aquele direito fundamental que não comporta exceção, tá? Eu concordo com o fato de que a grande massa dos direitos fundamentais, eles sempre possuem exceções, por quê? Porque eu tenho vários direitos fundamentais e o seu direito termina quando o outro direito, né,
começa. Então, assim, eu tenho direito de ir e vir? Tenho, mas eu não posso entrar na sua casa sem sua autorização, porque o meu direito de locomoção, ele é, para respeitar o seu direito à inviolabilidade do domicílio. Eu tenho direito de escutar música na minha casa e etc? Tenho, mas eu não posso colocar música alta 2 horas da manhã incomodando os vizinhos. Então, assim, os direitos fundamentais, eles vão ser relativizados, né, excepcionados ali, diante de outros direitos fundamentais para não dar conflito. Isso é a grande regra. Só que cuidado, falar que não existe direito fundamental absoluto, eu não concordo. Por quê? Porque eu vou apresentar para você no próximo bloco que a vedação à tortura, ela não comporta exceção, tá? E eu digo que é sim um direito fundamental absoluto, tá? Em nenhuma hipótese, em circunstância alguma, eu tenho autorização para praticar a tortura no Brasil, tá ok? Beleza? Mas isso fica para o próximo bloco. Fiquem com Deus, aguardo você aí no nosso próximo encontro.